Mas o que eu digo é o seguinte, o promotor de justiça, muita gente diz, é o órgão acusador. Não, ele é o promotor de justiça. Ele deve acusar a partir do momento que ele estudou aquele processo, que ele viu provas da culpabilidade do réu e ele se convence dessa culpabilidade. Eu, por exemplo, já subi várias vezes à tribuna, aqui na capital, para pedir absolvição. Porque eu li aquele processo, vi o inquérito policial que acompanha e não me convenci daquelas provas. Ou me convenci das provas e reconheci, por exemplo, uma legítima defesa. Né? O grande X da questão do processo do Tribunal do Júri é que ele tem duas fases distintas. A primeira é o chamado juízo de admissibilidade, é onde se vai averiguar indícios, meros indícios de autoria e de materialidade, para que então o juiz faça a chamada sentença de pronúncia. Ele vai pronunciar o réu. O que é isso? É encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Por quê? Ali ele se convenceu que há elementos, né, de que, primeiramente, ocorreu um crime doloso contra a vida e que há indícios de autoria e de materialidade. Então, muitas vezes, por exemplo, eu que tenho, eu atuo no júri, mas a minha função principal é promotor de execução penal, onde eu sou titular, é a 4ª de execuções penais. Eu estou atuando nessa vara, na 4ª vara, porque não tem promotor titular, então eu estou acumulando, né, na vara do júri. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma sessão do Tribunal do Júri, já pronta, o processo, o réu pronunciado, e quando eu vou ler aquele processo, eu não me convenço da culpabilidade do réu. Sim. Ou por insuficiência de provas, ou porque eu reconheço que o réu agiu em legítima defesa. Então, eu digo sempre que no Tribunal do Júri são duas partes, mas o Ministério Público é uma parte especial. Porque ele tanto pode pedir a condenação, quando ele se convence, como ele pode pedir também a absolvição. Sim. O próprio nome diz, vários, né? Promotor de justiça. Promover a justiça, né? Já a defesa, ela está ali para defender, fazer a defesa técnica do réu. Sim. Muitas vezes com base na defesa pessoal do réu. Quando o réu faz o seu interrogatório e resolve falar sobre o que aconteceu, né, ele está fazendo ali a sua autodefesa. Mas, obrigatoriamente, tem que ter a defesa técnica dele. Então, a defesa, ela não pode jamais pedir uma condenação do réu a uma pena mais alta do que ele está sendo acusado. Sim. E, logicamente, que defender não é só pedir absolvição. Defender é pedir uma redução de pena, é pedir a aplicação de uma causa de diminuição de pena, né, como privilégio, né, o recurso, quando o réu mata por injusta, sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o chamado privilégio, né, no crime de homicídio. Isso aí também é defender. É aquela famosa teoria do nexo de causalidade. Né? Se o cara não tivesse provocado, exatamente, o cara não teria só feito... que não isenta de pena, mas dá direito a ele uma redução. Né? A defesa pode também pedir a retirada das qualificadoras. Né? Tem até uma tese, né, do professor Edmundo Oliveira, da vitimologia, né, que é quando a vítima ela provoca a ação do agente, não é isso? Tem uma, mais ou menos assim? É o privilégio. Seria a situação do privilégio, quando a vítima provoca o réu e ele, sob o domínio, tem que estar dominado pela violenta emoção e agir logo em seguida a essa provocação. Não vai isentá-lo de pena, mas ele vai ter direito a uma redução. Então, por exemplo, no Tribunal do Júri, a defesa ela pode pedir absolvição, ela pode uma negativa de autoria, né, arguir uma legítima defesa e pode também pedir diminuição de pena, né, a aplicação das minorantes, como o privilégio, pode pedir que os jurados não reconheçam as circunstâncias qualificadoras. Por quê? Nós temos o homicídio previsto no artigo 121, que é o homicídio simples, na modalidade simples, que impõe uma pena de 6 a 20 anos. Só para o pessoal entender melhor, doutor Samir, qualificador é o que piora, né?
Na verdade... É o que melhora, não. É o que deixa ficar mais grave. Na verdade, o Código Penal ele tem uma certa incorreção. Ele fala do homicídio qualificado. Quem ouve isso pensa, pô, o que foi? O homicídio De qualidade. se elevou? O que houve? Não se elevou o homicídio. Na verdade, o que qualifica é a pena. Qualificar é elevar. Sim. Né? Se você fez o ensino médio fundamental, na nossa época era primeiro, segundo grau. Científico, né? Primeiro científico. Aí fez vestibular, entrou numa faculdade, você está se qualificando, né? Aí depois faz uma especialização, um mestrado, está se qualificando. No crime de homicídio, as qualificadoras, na verdade, o crime continua sendo homicídio. O que qualifica? A pena. Porque o próprio legislador, em virtude da presença daquelas circunstâncias qualificadoras, tais como motivo torpe, motivo fútil, né? Para ocultar, ainda na fase de motivo, né? Que são as subjetivas, qualificadoras subjetivas, para ocultar um crime anterior, quando o réu mata uma testemunha, por exemplo, Sim. né? Sob emprego de veneno, fogo explosivo. Quando não permite... E o feminicídio hoje entra como isso? É uma das qualificadoras. Ela é bem objetiva.